Oi, gente, tudo bem? No vídeo da semana passada, a gente conversou sobre as primeiras questões do bloco 11, né? Então, hoje, neste segundo vídeo, na nossa segunda parte, a gente vai falar sobre as questões finais. Nas últimas questões, há algumas perguntas sobre interpretação de texto. Então, é aquele mesmo nosso raciocínio de vocês prestarem atenção, lerem novamente o texto, se tiver alguma dificuldade, anotar, grifar, pesquisar o significado de alguma palavra. No geral, essas questões de interpretação de texto são voltadas ao que aconteceu em um determinado texto, então é só ler com um pouquinho de atenção. Mas tem algumas outras questões com conteúdos mais específicos. Que conteúdos são esses? São os conteúdos sobre verbos. Para lembrar um pouco, os verbos são aqueles elementos da língua portuguesa que indicam ação, estado da natureza, algum fenômeno, enfim. E eles estão associados a o que faz ou deixa de fazer alguém ali. Pode ser o sujeito, pode ser algum outro agente. Esses verbos, para que eles nos deem essas informações, eles precisam transparecer também algumas relações de tempo, de modo, certo? Hoje, a gente vai se dedicar a comentários sobre os tempos. Em um primeiro momento, isso é bem fácil. Se eu penso em tempo, eu penso naquilo que já ocorreu, naquilo que está ocorrendo e naquilo que vai ocorrer. Então, eu penso simplesmente em passado, presente e futuro. É o básico, é o desdobramento natural que a gente tem na nossa vida. Mas quando a gente fala em verbos, que inclusive, né, ele reflete o que acontece na nossa vida, nem sempre tudo é tão simples, né? Nem sempre eu consigo falar só de um passado e pronto, só de um futuro e pronto. Não, há algumas situações que há desdobramentos desse tempo que eu tenho que ter uma olhadinha especial. Inclusive, falando em olhadinha especial, vocês vão perceber que a partir de agora eu não vou mais falar passado, eu vou falar pretérito. Porque é assim que a gente chama esse período que já aconteceu em relação aos tempos verbais. Eu vou chamar de pretérito tudo aquilo que já ocorreu, que não está mais acontecendo no momento e nem que vai acontecer no futuro. Então, eu chamo de pretérito. Para esse pretérito, eu tenho que considerar algumas coisas. São três. Primeiro, a ação que aconteceu no passado, ela aconteceu e foi finalizada, por exemplo, ela não se repetiu. Aconteceu naquele dado momento, pronto e acabou. Ou essa ação no passado, ela tinha uma frequência, havia uma rotina, um hábito para ela acontecer. Ainda que ela não continue agora, no presente, mas naquele passado ela se repetia. Você não fazia apenas uma vez e pronto, esqueci, acabou. Não. Você fazia e repetia, fazia e repetia. Você construía uma rotina, um hábito daquela ação. Ou, se nós estamos falando de uma relação de comparação temporal nesse passado. Como assim? Ficou meio esquisito agora, né? Pois é. Às vezes, a gente está falando sobre alguma coisa que ela está no meio de várias situações. Então, por exemplo, minha mãe falara com meu irmão quando ele enchia o garrafão de água. Perceba que há duas situações aí que aconteceram, duas situações de pretérito. Minha mãe falara com meu irmão e ele enchia o garrafão de água. Quando eu tenho essas situações, eu preciso saber pelo menos qual situação aconteceu antes da outra. Notem que todas essas relações de desdobramentos de tempo, eles estão relacionados a como a gente deixa claro as formas que o verbo está tentando representar, as informações que ele está tentando representar. A gente tem, em relação ao tempo, algumas representações desses fatos. A primeira delas, no que diz respeito ao pretérito, ou seja, ao passado, é o pretérito perfeito.
O pretérito perfeito diz respeito àquelas ações que aconteceram em dado momento e foram finalizadas naquele dado momento. Inclusive, aqui do lado tem um exemplo sobre isso. Não é? Percebo que quando eu digo jogou, a pessoa jogou aquela vez e acabou. Pronto. A ação ocorreu e foi finalizada no passado. Apenas isso. Certo? Percebam agora que neste novo exemplo aqui do lado, a coisa mudou um pouco de figura, né? Se no pretérito perfeito eu digo jogou e eu levo a entender que essa ação aconteceu em um dado momento e foi finalizada, agora no pretérito imperfeito, quando eu digo jogava, o que eu levo a entender? Que havia uma repetição nessa ação. A pessoa não apenas jogou uma vez e acabou. Ela tinha uma frequência. Essa ação se repetia ao ponto de virar um hábito, uma rotina. Então, quando eu digo que alguém jogava bola, eu estou levando a pessoa com quem eu estou falando, a pessoa que está lendo o que eu disse, eu levo ela a entender que havia uma rotina de jogar. Né? É essa a ideia do pretérito imperfeito. É o levar a informação de um hábito, de uma rotina no passado. Vocês lembram que eu falei que há possíveis vários desdobramentos de tempo, né? Porque isso acontece na nossa vida. Um desses possíveis desdobramentos de tempo é justamente essa ideia de ordenamento. Há mais de uma ação que aconteceu no passado e eu preciso fazer com que o meu leitor ou com que o meu ouvinte entenda que uma ação aconteceu antes da outra. Para que eu tenha essa informação clara de que há um passado mais antigo que o outro, eu tenho o recurso do pretérito mais que perfeito. É ele quem vai me dar a ideia, quem vai me trazer, me oferecer essa ideia de que existe uma ordem desses passados. Eu tenho duas ações ali possíveis e uma é mais antiga que a outra. Veja nesse exemplo aqui do lado que quando eu digo jogara, esse jogara está entregando para o meu leitor a informação que este é o passado mais antigo em comparação ao outro do período. Então, o mais perfeito é isso. Ele me dá a possibilidade de que o meu leitor, o meu ouvinte entenda que eu tenho uma ordem dos acontecimentos e que uma coisa pode ter ocorrido antes da outra e, por isso, ser um acontecimento mais antigo que o outro. Bom, se eu tenho desdobramentos em relação ao pretérito, ou seja, ao passado, eu também posso ter desdobramentos em relação ao futuro. Por que eu estou pulando do pretérito para o futuro? Porque, gente, o presente é o aqui e agora. Então, não há muitos desdobramentos para a gente falar sobre isso. Então, vamos falar um pouco de futuro. Eu tenho dois desdobramentos possíveis. O primeiro deles é o futuro do pretérito. O que isso quer dizer? O futuro do pretérito indica um desejo, uma perspectiva em relação ao que viria a acontecer que foi iniciada no passado. Então, eu jogaria, né? Há uma perspectiva aí de um desejo antigo, de uma expectativa que eu tinha lá no passado. A outra possibilidade de futuro é o futuro do presente. É essa perspectiva que a gente parte do aqui e agora para o que a gente deseja no futuro. Então, jogará. Eu estou partindo de um ponto de vista que nasceu agora, que está olhando para um futuro. Então, esses dois desdobramentos do futuro, eles são diferenciados a partir de quando se originou essa expectativa. Se essa expectativa se originou no pretérito, no passado, então futuro do pretérito. Se essa expectativa se originou no agora, no presente, então futuro do presente.